1 João, capítulo 2, versos de 12 a 14, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Igreja, Deus tem estado presente em todas as fases da sua vida. Deus, agora não somente Ele, mas a sua palavra, será que ela tem estado presente em todas as fases da sua vida? Será que nós estamos transmitindo a palavra de Deus para as próximas gerações? Será que nós buscamos ensinar a todas as idades sobre o perdão oferecido por Jesus? Será que na luta contra o maligno, no UFC da vida aí, né, quem gosta de luta livre, no UFC da vida, quem tem levado a melhor? Como nós temos visto até aqui então, João, ele nos ajuda a saber se alguém, ou até nós mesmos, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E até aqui, nós vimos que João, ele propôs alguns desafios para nós, que faz com que a gente avalie espiritualmente a nossa vida, e não somente a nossa, mas também daqueles que se levantam como mestres, que se levantam como alguém para ensinar. Lembra da religião, da heresia, do gnosticismo? Essas pessoas querendo se levantar com falsas heresias. Então João aqui, ele nos dá formas, desafios para que nós nos avaliemos espiritualmente, se somos filhos de Deus, e também aqueles que se levantam para ensinar. E aí, nós temos o primeiro teste aqui, nós podemos dizer assim, que é um teste moral, um teste de santidade, certo? Nós vemos isso no capítulo 1, nos versos 5 a 7, diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui nesses versículos, nessa parte, nós temos aqui um teste moral, um teste de santidade que João nos traz. E aí João diz aqui nesses versículos que a maneira como vivemos, ela reflete o nosso estado espiritual, certo? Então, se você se diz filho de Deus, se você diz que é filho de um Deus que é luz, você precisa andar na luz. Se você diz ser filho de um Deus que é amor, você precisa amar. Então, você tem que buscar e crescer em pureza, em justiça, em santidade. E se alguém se declara filho de Deus, mas não busca crescer nessas coisas, João diz que está se auto-enganando e que está enganando ao outro, ao próximo. E alguém que é assim, que não pratica essas coisas, precisa nascer de novo. Não deve ser recebido como irmão de forma imediata, nem como mestre, nem como guia espiritual. Então João aqui nesses versículos, no capítulo 1, verso 5 e 7, nos traz esse teste moral, esse teste de santidade, para que nós façamos essa avaliação. Depois do teste moral ou espiritual, ou de santidade, João agora nos traz aqui um teste do amor. Nós vemos isso no capítulo 2, versos de 9 a 10. Todos esses nós já estudamos, certo? Que diz assim: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Certo? Então João, ele mostra que quem é filho de Deus precisa andar em amor. Se alguém se diz filho de Deus, mas é uma pessoa maledicente, é uma pessoa de plantar contendas, incendiária de ambientes, que dissemina discórdias, João diz a mesma coisa que ele disse para o primeiro
e tentando enganar as outras, tentando enganar as outras pessoas. Ela também precisa nascer de novo, ela também precisa de um encontro real com Cristo, e nós também não podemos receber como irmão, muito menos como um mestre ou um guia espiritual. Então, até aqui onde nós vimos, esses são dois testes que João coloca para nós: um teste moral de santidade e um teste do amor. E agora, a gente ouvindo essas coisas, a gente pode imaginar, talvez passe pela nossa cabeça, que João aqui está falando de uma perfeição moral absoluta, né? Ou de relacionamentos absolutamente perfeitos. Só que na verdade não, porque ele sabe como é o homem, ele sabe como é a mulher, e ele sabe como é o pecado. A ideia que João nos traz é de que nós precisamos de um crescimento em santificação. É algo progressivo, é algo que tem que ser buscado, então é progressivo. É um crescimento em santidade, é abandonar o que não deveríamos ser e crescer naquilo que nós devemos ser, aquilo que Deus quer fazer de nós e aquilo que Ele espera de nós. Então, quando João traz esse teste da santidade e esse teste do amor, ele se apresenta aqui como desafios, e uns desafios muito difíceis. Vai dizer que não, é muito difícil, mas João ele expressa essa santidade porque Deus quer essa santidade em nossas vidas. É expressar a santidade de Deus nas nossas vidas, de demonstrar o amor da maneira como Ele ama em nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então tudo isso é um desafio imenso. E aí a gente pode talvez pensar e dar um certo desânimo pensando assim: eu nunca vou chegar nesse padrão de Deus. É muito difícil, é impossível, nunca chegaremos nesse padrão que Deus solicita. E talvez seja isso que João também tem imaginado, que os seus leitores estavam pensando. E aí, se você for ver o texto, ele dá uma parada aqui, uma quebra, né, no que ele estava ensinando sobre ser um verdadeiro cristão, e encoraja os seus leitores, mostrando que sim, é possível viver essas verdades ditas até aqui e que nós não precisamos desanimar, porque nós temos a reconciliação em Jesus, nós temos um relacionamento direto com Deus e direção da Sua palavra pelo Espírito Santo, e assim então nós não precisamos desanimar, porque é possível sim, como filhos de Deus, vivermos o padrão que é exigido pelo Pai, a continuar firmes na batalha da vida cristã. Lembra que nós cantamos: a luta pertence ao Senhor e Ele que nos ajuda. Então, um resumo aqui do tempo que nós teremos é: a palavra de Deus foi escrita para todas as fases do cristão. Ela nos faz conhecer o Deus que desde o princípio se revela, o perdão de Jesus que concede vida eterna e a vencer o maligno que não tem chance contra ela. Certo? Então aqui relembrando um pouquinho do que a gente já viu, relembrando um pouquinho aqui da ideia de João, e entendendo por que ele dá essa parada para fazer um encorajamento, né? Então, antes de começar a exposição do texto que a gente já leu, eu quero deixar aqui para vocês, nesse trecho que nós vamos estudar hoje, de 12 a 14, existem duas linhas de interpretação, tá? Então eu quero estabelecer com vocês qual linha que nós vamos seguir, mas eu também quero explicar para vocês qual que é a outra que nós vamos seguir e o porquê. E é bom os irmãos terem o conhecimento e entenderem essas duas posições, tá? Então, nós vemos aqui que o verso 12 e 13, eles formam um bloco, certo? O 14, eles formam um segundo bloco. Então o texto aqui está dividido em duas partes, beleza? Em cada bloco, nós vemos aqui João fazendo algumas afirmações. No caso aqui são 3, e nós vemos elas nos versos 12 e 13, beleza? No verso 14, ele repete o que ele já tinha dito, só que no verso 14 tem alguns acréscimos aí, que a gente vai ver mais para frente, ok? Então, na primeira linha de interpretação, desse trecho aqui de 12 a 14, alguns teólogos, alguns estudiosos, eles creem que essas afirmações são para 3 grupos diferentes, mas que são de forma literal. O que seria isso? É exatamente para aquele grupo que ele está tratando.
Então essas três afirmações, esses encorajamentos, são literalmente para as faixas etárias diferentes dentro da igreja. Os filhinhos seriam as crianças, ali os adolescentes. Os jovens seriam os jovens ali mesmo, pessoas mais de meia idade. E os pais seriam já os adultos, os idosos, alguém ali com uma idade já mais avançada que tem maior responsabilidade. Então alguns estudiosos defendem que é de forma literal, para esses três tipos de pessoas, de grupos, divididos por faixa etárias. Beleza? A segunda linha de interpretação, ela diz que João, ele usa o termo filhinhos, pais e jovens de uma forma figurada, não é literal, realmente para aquela faixa de idade, mas é de uma forma figurada, porque ali ele está se referindo aos diferentes estágios da vida espiritual dos crentes, na qual cada crente pode estar. Vou explicar melhor. Os filhinhos aqui, nessa segunda linha de interpretação, seria indicando aqueles que estão começando na vida cristã, aqueles que são chamados neófitos, que são os recém-convertidos, né? Então a gente dá esse nome, neófitos, recém-convertidos, aqueles que estão começando na fé, que acabaram de crer em Jesus e que estão começando a caminhar na vida cristã. Esses seriam os filhinhos. Os jovens, aqui quando ele diz, seriam as pessoas que já têm algum tempo de caminhada com Deus, não estão começando agora, não são alunos neófitos, não são recém-convertidos, mas também não estão lá na frente, né? Não tem a bagagem toda de uma pessoa que já tem mais tempo na vida cristã. Então eles estão no meio do caminho, né? Estão ali no meio do caminho, nem tão novinho, mas também nem tão experimentado, mas está no meio, tá? Ele tem uma maturidade cristã ali, ele tem regimentos firmes que podem fazer com que ele siga na vida cristã normalmente, mas precisa crescer, tá? E os pais seriam as pessoas já mais experimentadas, mais experientes, que já têm ali uma caminhada, que já estão mais à frente do que os jovens. Para mim, e para alguns outros estudiosos, né, teólogos, a segunda linha de interpretação tem mais coerência, então vai ser nela que a gente vai se basear, tá bom? Por quê? Porque não há evidências dentro da carta de que haja esse tipo de construção por faixa etárias. Se você for pegar o restante da carta, o contexto, o pós-texto, né, que vai depois, você não vê muito essa divisão, essa construção por faixa etária, João tratando dessa forma. Então, a segunda linha, para mim, é mais lógica, e também porque tem um outro motivo. Se a gente for pensar na ordem natural da vida, e cronológica, teria que ser filhinhos, jovens e pais. Só que no texto está como? Filhinhos, pais e jovens. Então, não está uma construção, né, cronológica certinha. Então, essa questão faz com que a segunda linha de entendimento sobre esse texto seja mais coerente, tá? E aí, olhando para esses grupos de uma perspectiva de maturidade espiritual, a gente vê que João está tratando aqui sobre fases da sua vida e da minha vida cristã. Dito isso, nós vamos para o texto de 1 João 2, 12 a 14, que nós já lemos. E o que nós vamos encontrar lá? 3 encorajamentos para cada fase do cristão, tá bom? 3 encorajamentos para cada fase do cristão. Depois aqui de tanta bordoada, né, de tanta surra que João nos dá através do que ele escreveu até aqui. E se você ouvir os estudos, você vai entender o que eu estou falando, né? Se você não viu, vá lá e veja. Quem não ama está nas trevas, quem não ama está enganando, ande na luz, porque se você não está na luz, muitas coisas que ele disse até aqui. Como eu disse, João talvez aqui ele pare um pouco, deixa eu encorajar esse pessoal, porque senão o pessoal vai ficar desanimado. E aí ele dá uma parada e ele nos encoraja para que a gente não desanime diante dessas cobranças, diante dessas direções que ele nos deu até o momento. E aí qual que é o primeiro encorajamento então? Nós encontramos no verso 12. O primeiro encorajamento que João nos dá é que nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Na primeira fase do cristão, no início da vida cristã, no início da sua caminhada de fé, ele deve se lembrar que recebeu o perdão. Ele tem que lembrar que foi perdoado. E aí então o texto começa dizendo: filhinhos. João aqui ele usa a palavra teknion. Essa palavra significa pequeno filho, um filhinho querido,
era um termo carinhoso para os filhos espirituais, tá? Era usado também como um termo para poder, de forma gentil, expressar um carinho dos mestres para com os seus discípulos, certo? Então ele fala: filhinhos, eu vos escrevo, eu me expresso a vocês de maneira escrita, eu me comprometo a escrever a vocês aquilo que não pode ser esquecido. E ele diz: eu vos escrevo porque os vossos pecados, os seus erros, o seu desvio, as suas ofensas diretas contra Deus são perdoadas, são enviadas para outro lugar, são mandadas embora. Só que tem um motivo para que isso aconteça: por amor do seu nome, por causa do seu nome, graças ao seu nome, por meio do seu nome, por meio do nome de Cristo, os seus pecados são perdoados. Então, se nós aqui partimos da interpretação de que João se refere à maturidade espiritual nesse trecho, nós vemos aqui que faz muito mais sentido, porque aqueles que acabaram de se converter, que acabaram de ter uma experiência com Deus, acabaram de ser perdoados. E aí João, ele vem lembrando a eles dessa salvação, lembrando a eles desse perdão, lembrando a eles que os pecados deles foram perdoados e que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então essas são orientações boas para o crente em qualquer fase da vida, seja criança, jovem ou adulto. Mas aqui, a pessoa que acabou de se converter, a pessoa que acabou de entrar no seio da igreja, da vida cristã, ela precisa ser lembrada de que os pecados dela foram perdoados, de que agora ela tem vida com Deus, de que agora ela é uma nova criatura. Isso é bom para que ela lembre da onde ela saiu e da onde ela está. Então, esse é um conceito, para aqueles que já estão mais tempo na vida cristã, já é um conceito mais consolidado, né, de que nós somos perdoados. Então aqueles que já estão há mais tempo já têm essa noção. Então normalmente eles buscam outros conceitos, outros crescimentos da vida cristã, mas para o novo convertido eles têm que se lembrar: eu fui perdoado, eu fui perdoado. Eu preciso buscar santificação agora em outras áreas também. Então João aqui, ele encoraja os neófitos, ele encoraja os recém-convertidos, sejam eles de qualquer idade, né? Um novo convertido pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso, mas aqui João está encorajando esse novo convertido para que eles, quando vejam o combate à vida cristã de um jovem, de uma pessoa que já está há mais tempo, de um adulto que já está mais lá na frente, quando ele vê a batalha da vida cristã de cada um desses grupos, para que eles não desanimem, mas que eles entendam que eles estão começando agora e que um dia, pela graça de Deus, em busca da santificação, eles vão chegar lá também. Então João aqui ele faz esse encorajamento para que quando ele olhe para a vida daqueles que já estão há mais tempo na caminhada, eles não desencorajem, eles não fiquem tristes, né? Então essa recordação de que vocês foram perdoados, de que nós somos perdoados, é para o novo convertido em Jesus, faz mais sentido do que se a gente pegar e fechar com um grupo, como eu falei no começo, na primeira linha de interpretação, se fosse somente para crianças e adolescentes. Faz mais sentido de esse encorajamento ser para aqueles que acabaram de iniciar na vida cristã, certo? Então, eu e você, meu irmão e minha irmã, mesmo talvez nós não sendo mais crianças na fé, novo na fé, novo convertido, não sendo alguém que acabou de iniciar, que acabou de começar, mas que talvez já tenha um bom tempo de igreja, um bom tempo de casa, um bom tempo de convertido, será que ainda é preciso ficar te lembrando de verdades básicas da fé cristã? De verdades que talvez a gente tenha que dar para esses novos convertidos, que são elementares, que são básicos? E talvez será que nós, que já temos um tempo de caminhada, será que a gente precisa ficar lembrando dessas verdades básicas da fé? Se nós desejamos andar na luz e amar como Deus quer que amemos, que foi o que João escreve aqui até o momento, precisamos lembrar de verdades fundamentais que devem definir a nossa identidade em Cristo. É lembrar de quem nós somos em Jesus, que para nos ajudar a caminhar firmes
nessa santificação, nós precisamos lembrar que nós somos perdoados. Filhinho, eu escrevo a vocês, eu exijo de vocês que andem na luz, eu exijo de vocês que amem uns aos outros, porque os seus pecados foram perdoados. E foram perdoados pelo nome de Cristo Jesus, por causa do nome de Cristo Jesus. É por isso que eu exijo de vocês o que eu falei até agora no capítulo 1, no começo do 2. Que vocês amem, que vocês andem na luz, que vocês foram perdoados. Vocês já não devem mais viver como eles. Vocês agora têm uma nova vida em Cristo Jesus, e pelo nome dele. A verdade mais básica do Evangelho, das quais nós não devemos nos esquecer, é de que somos pecadores. Ainda temos em nós o desejo por aquilo que é mal, mas nós somos pecadores porque em Cristo morreu. Miqueias 7,19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, sendo assim, devemos nos lembrar não somente dessa verdade básica da vida de cristã, de que nós somos pecadores, mas que somos perdoados, e que também devemos lembrar de outras verdades tão importantes também, que muitas vezes nós esquecemos. Verdades essas que talvez foram nos ensinadas quando éramos crianças, quando éramos recém-convertidos, quando éramos neófitos, e muitas vezes a gente esquece depois de um tempo de vida cristã, como congregar, como a nossa identidade em Cristo, como amar, como pedir perdão, como perdoar, como a comunhão com Deus e com os irmãos, como orar, como o tempo com a palavra, que é ela que nos ensina a viver e a passar por qualquer fase da vida cristã e a conhecer mais sobre o Pai, que nos amou e que nos adotou. Se você se converteu faz pouco tempo, seja encorajado pelo perdão oferecido pelo amor de Jesus, e nunca se esqueça dessas verdades. Agora, se você se converteu já tem algum tempo, mas não tem vivido essas verdades básicas da vida cristã, se volte para aquele que tem o poder não somente de perdoar, mas de te ajudar a viver uma vida como a de alguém que de fato foi perdoado, uma vida de alguém que de fato anda na luz e de que ama a Deus e os filhos de Deus. A palavra de Deus foi escrita para todas as fases do cristão. Ela nos faz conhecer o Deus que desde o princípio se revela, o perdão de Jesus que concede vida eterna e a vencer o maligno que não tem chance contra ela. Então, o primeiro encorajamento aqui, somos perdoados. E agora no verso 13, na parte A, ali no comecinho, nós temos o segundo encorajamento, que é o conhecemos. Nós o conhecemos. Então o texto começa dizendo: pais. Então a ideia aqui da palavra pais são aqueles que já estão em uma fase mais madura, já constituíram família, um gerador, um progenitor, que cuida de forma paternal. E como nós falamos, a gente está pensando de forma espiritual, então essa fase aqui, esse grupo, seria aqueles que já têm uma maturidade maior de vida, já têm uma caminhada maior na vida cristã, seriam aqueles que já têm mais tempo na fé, beleza? Não é mais um novo convertido, não é mais uma criança, mas também não é ali o que está no meio do caminho. Vamos pensar talvez um jovem que ainda é solteiro, que está na casa dos pais, não está naquele meio do caminho, é um mais velho, ou seja, o pais aqui seria alguém já mais maduro, mais experiente, mais vivido na vida cristã. E aí ele continua: pais, eu vos escrevo, eu expresso, eu dou essa instrução por escrito, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Vocês conhecem o Pai pelos mandamentos, vocês conhecem o Pai por Ele ter se revelado em Cristo Jesus. E aquele que é desde o começo, que é a origem de tudo, que é a causa ativa de todas as coisas. Mas aqui eu quero levar vocês a um entendimento um pouquinho maior e melhor do que essa ideia aqui de conheceis, né? Que na verdade, conhecer a Deus, ele fala, porque conheceis aquele que é desde o princípio, a ideia de conhecer a Deus.
Normalmente, quando a gente vê essa palavra conhecer, nem sempre nós temos uma consciência exata do que a Bíblia quer expressar quando ela utiliza essa palavra. Nós às vezes não entendemos muito bem a força dessa palavra, o que realmente ela significa, o que a Bíblia quer passar quando essa palavra é usada, quando esse verbo é usado. No nosso entendimento, talvez conhecer é ter uma ideia a respeito de algo, é ter uma ideia a respeito de alguém. Por exemplo, eu quero me casar, certo? Então, para você se casar, primeiro você precisa o quê? Conhecer a pessoa, você precisa ter uma ideia de quem ela é, você ter um conhecimento a respeito de como ela é. Essa ideia talvez de acumular ou ter conhecimento sobre alguém. Ou talvez, eu quero conhecer aquele país, aquela cidade. Então você quer ter ideia a respeito daquele lugar, a respeito daquele país. Você quer ter um conhecimento de como funciona o país, a cidade, o estado, de como são as pessoas, de como são as comidas, os pontos turísticos, né? Então essa ideia de conhecer que a gente normalmente vem à mente quando é dita essa palavra. Mas quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, de que vocês conhecem a Deus, nós muitas vezes podemos imaginar aqui como um acúmulo, um montante de conhecimento teológico, bíblico, sobre Deus, a respeito de Deus. Logicamente que ninguém pode conhecer a Deus sem ter informações sobre Ele, isso é óbvio, sem ter uma ideia de quem Ele é. Mas a questão aqui é que nós podemos saber muito de Deus, que nós podemos ter muita informação sobre Deus, mas nunca ter o conhecido. Nunca ter o conhecido. Você pode saber extremamente sobre Deus, mas nunca de fato ter o conhecido. Cadê o Tiago? Tiago é professor de história. Então o Tiago talvez conhece muito sobre períodos de guerra, sobre momentos da história importantes, mas ele conhece, mas talvez ele nunca tenha um conhecer na forma de relacionamento, porque ele não estava lá, porque ele não viu, mas simplesmente acumulou o conhecimento. Então você pode ter muito conhecimento sobre Deus, você pode saber muito sobre quem Deus é, mas nunca ter conhecido de fato. Então quando nós vemos na Bíblia, vocês conhecem a Deus, o sentido bíblico, ele está relacionado a estar envolvido em uma relação. É conhecer, não é só obter informações a respeito. Conhecer é estar envolvido com Deus. Quando João diz aqui que eles o conhecem, porque Deus foi revelado a eles, e eles foram transportados de uma relação de inimizade contra Deus para uma relação de amizade com Deus. Um relacionamento de amor, um relacionamento de justificação pela fé. Então, conhecer a Deus não é simplesmente obter conhecimento de quem Ele é, mas é ter um relacionamento vivo com Ele, é ter um relacionamento de amor, um relacionamento ativo. Fomos justificados pela fé, então o nosso relacionamento que antes estava quebrado com Deus, agora em Jesus, Ele é restaurado. Ele é o mediador entre nós e Deus, e por isso agora nós podemos ter um relacionamento com Ele. Nós podemos agora de fato conhecer quem Ele é, não somente por obter conhecimento, mas sim por viver uma vida de relacionamento com Ele. É isso quando a Bíblia traz o conhecer a Deus, é o que nós precisamos buscar. Nós somos filhos e agora com esse relacionamento restaurado em Deus, nós conhecemos quando nos relacionamos com Ele, quando buscamos a conhecer a Deus e ter um relacionamento de amor. Nós que éramos sujos, nós que éramos rebeldes, nós que éramos desobedientes, mas que agora fomos resgatados pelo Pai de amor. E agora sim nós podemos ter um relacionamento com Ele. Você tem conhecido realmente a Deus, ou somente tem informações ou um entendimento de quem Ele é? Aquele que é desde o princípio, que sempre existiu e que se revelou, tem sido real em você desde o princípio da sua conversão, e tem se revelado, tem sido mostrado a outros através da sua conduta, da sua prática, dessa sua caminhada. Aos que estão na caminhada há mais tempo, que já seriam os adultos, por exemplo, como nós vemos aqui, pelo tempo de vida
cristã, você tem sido exemplo, você tem sido encorajador, você tem sido provedor, direcionador, discipulador para os iniciantes na fé, para as crianças, ou para aqueles que já têm um pouquinho mais de experiência, mas que não têm tanta experiência como a sua, como os jovens. Você tem sido exemplo para esses. Jeremias 31, 34 diz assim: e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque eu perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando nós somos perdoados por Deus, quando nós cremos em Cristo, Ele nos perdoa, e agora passamos a ter acesso a não somente ouvir e ter informações sobre Deus, mas agora através da sua cruz é possível termos uma relação, um vínculo de amor com Deus. Você pode olhar para Ele agora e chamá-lo de seu Pai, e não somente alguém que te criou, mas alguém que te salvou. Graças a esse relacionamento restaurado, através daquele que é desde o princípio, que se revelou a nós podemos lutar a batalha da vida cristã com coragem, pois agora justificados, nós temos paz com Deus, e por meio de Jesus Cristo, e através desse relacionamento restaurado de inimigo de Deus, nós passamos agora a ser acolhidos por Deus. Os que têm mais tempo de vida cristã, maior maturidade espiritual, que já experimentaram talvez tantas coisas de Deus, que já passaram por diversas lutas, que vocês possam ajudar, ensinar, ser exemplo de procedimento de fé e prática para os demais que ainda talvez não chegaram no ponto que você chegou, que você seja exemplo para esses, que eles vejam que em você as marcas da comunhão com Deus, do relacionamento em amor com Jesus, do Espírito Santo que te dá sabedoria e discernimento, que os mais novos vejam em você pessoas que conhecem a Deus por terem um relacionamento de amor com o Pai. Primeiro encorajamento, somos perdoados. Segundo encorajamento, nós conhecemos. E agora o terceiro encorajamento é que somos vitoriosos. Nós vemos no versículo 13, na parte B, ele começa dizendo: jovens, ou seja, o jovem mesmo, o moço, aquele que está ali no auge da sua vida, né? Fala que o jovem não toma mel, ele mastiga abelha, né? Então ele ali está na vitalidade, na energia. É alguém que não está no patamar de criança, como temos falado de forma espiritual, mas também não está no patamar de um adulto mais avançado ali, maior experiência, maior maturidade cristã, alguém muito mais velho. Mas no verso 14, que nós vamos ver depois, ele traz uma característica dos jovens: são fortes, então ainda tem energia, vitalidade, e nessa lógica que nós temos seguido, espiritualmente falando, ele já tem uma certa bagagem de vida, ele já tem ali uma experiência na qual ele consegue caminhar na vida cristã. Já não é igual um recém-convertido, que você tem que ficar ali, né? Mais atenção, mais próximo, mas ele já tem um certo conhecimento e está ainda naquela pegada de fazer mais, um pouquinho mais de liberdade, uma maior dedicação, um esforço maior. Não são tão imaturos em conhecimento, mas o que eles já sabem já faz com que ele não seja enganado. Ele não é tão imaturo como no início da vida cristã, mas não tem tantas marcas ainda como um velho que já está mais tempo na vida cristã. Um velho no sentido de tempo, tá bom, gente? Não é de idade, de tempo, tá? Alguém mais avançado em tempo na vida cristã. Ele está ali no meio da sua história, ele está ainda ali naquela construção. Ele já construiu alicerces, ele já colocou alguns rudimentos, talvez falta aqui um acabamento, um detalhe, mas ele já tem algo mais firme, mais sólido nessa caminhada de vida cristã, uns fundamentos mais sólidos. Então ele diz assim: jovens, eu vos escrevo, eu passo essas informações porque vencestes, vocês têm conquistado a vitória, vocês têm saído vitoriosos, têm permanecido firmes na sua fé, diante das tentações e das perseguições, vocês têm vencido. O texto termina dizendo: quem que eles têm vencido? Maligno. Então vocês têm vencido diante daquele que traz aborrecimento,
que traz tormentas, que traz perigos, que atenta vocês de dia e de noite, que atenta vocês contra a tua fidelidade, contra a tua fé, vocês têm vencido. Não somente aquele que é mau, Satanás, mas também vencido o mal que existe no mundo. Na sua luta contra o maligno, quem tem levado o cinturão, o troféu de campeão? Qual técnico, qual treinador, qual professor você tem ouvido e obedecido? Será que é o Deus do time luz e amor? Ou será que é Satanás do time trevas e maldade? Nós somos vitoriosos. E a vitória que João diz aqui não é aquela vitória contra a doença, não é aquela vitória financeiramente falando, não é aquela vitória contra um parente ou contra um amigo, um inimigo. Um dia de fato nós seremos vitoriosos contra tudo isso quando estivermos face a face com Deus. Mas o que ele diz aqui é que nós somos vitoriosos contra o pecado, contra o mal, contra o maligno. E eu quero completar um pouquinho aqui essa explicação de jovens com o que João repete no verso 14. Ele diz no verso 14: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Se a gente fazer uma leitura rápida sobre esse texto, uma leitura meio superficial, pode ser que talvez a gente entenda que nós vencemos o maligno porque nós somos fortes. Mas se for isso, coitado de nós, coitado de mim e de você. Se acharmos que é isso, é nocaute no primeiro round, no primeiro minuto, é nocaute na certa. João diz aqui que essa força, ela não vem de nós. Não é pela força do nosso braço, não é pela força que temos, não é pela força que nós achamos que temos, mas é porque Deus fez a habitação em nós por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo que habita em nós. E é por isso que nós podemos vencer o maligno. Sejam os mais novos na fé, sejam os mais velhos na fé, os mais que têm mais tempo de caminhada, sejam os que estão no meio, todos nós podemos, todos nós conseguimos vencer o mal, todos nós conseguimos vencer o pecado, vencer o nosso coração enganoso, vencer a Satanás, porque desde que estejamos firmes na palavra, permanecemos na palavra, nós seremos vitoriosos, que é o que João disse: se permanecerem na palavra, porque a palavra permanece em nós. Além de pecadores perdoados, de filhos que podem conhecer e ser envolvidos em uma relação de amor com Deus, nós também nos tornamos morada. Nós nos tornamos habitação do Espírito da palavra, pela qual Deus ele transmite, ele nos comunica poder e graça. E é por isso que nós podemos ser vitoriosos, para poder expressar, para poder crescer e chegar no grupo dos adultos, em santidade, em amor, expressando com fidelidade o caráter de Deus que nos faz novas criaturas. Então, se nós queremos viver a vida de santificação, obtendo vitória sobre o pecado, precisamos dar ouvidos ao verdadeiro técnico, ouvir as suas instruções através da palavra, ouvir as suas orientações, deixar com que o conhecimento dele seja o nosso guia, deixar com que a força dele seja a nossa força, deixar com que ele nos direcione e que ele nos guie durante essa luta. Que a luz do Senhor te ilumine e mostre todas as ciladas e armadilhas daquele que quer te derrubar, daquele que quer envergonhar o time divino celestial, contra aquele que quer tomar o lugar do verdadeiro técnico, do verdadeiro treinador, do verdadeiro recrutador, do verdadeiro dono do time. A palavra de Deus foi escrita para todas as fases do cristão. Ela nos faz conhecer o Deus que desde os princípios se revela, o perdão de Jesus que concede vida eterna e a vencer o maligno que não tem chance contra ela. E por último, nós já vimos o primeiro encorajamento: somos perdoados. O segundo encorajamento, nós o conhecemos. O terceiro encorajamento, somos vitoriosos. E agora a gente já viu os 6 encorajamentos, sobrou o verso 14, né? O que a gente vai fazer com ele? Vamos lá, que ele também tem algumas lições aqui para nós. Ele repete praticamente o que já foi dito no verso 12 e 13, mas ele tem uma pequena diferença aqui. Ele começa falando assim: crianças. Então a palavra aqui, crianças, não é a mesma do início do verso 12.
No verso 12 era teknon. Agora ele traz a palavra paion, tá? Que também é usado para criança, mas agora é na ideia de idade mesmo. Ou seja, João aqui ele faz um paralelo entre o termo espiritual e o termo de idade. Então ele usa as duas características nesse finalzinho aqui, tanto a característica física quanto a maturidade espiritual. E aí, João ele repete o que disse a respeito dos pais, ele repete e acrescenta sobre os jovens. No verso que aqui está, no 14, ele fala: vocês são fortes e a palavra permanece em seu coração. Ele não disse isso no verso 13. Mas agora, o mais interessante aqui é que ele atribui ao grupo dos filhinhos, dos neófitos, dos recém-convertidos, dos novos na fé, uma característica que ele atribuiu aos pais. Qual é a característica que ele atribuiu aos pais e que agora ele atribui aos filhinhos? Vocês conhecem. Vocês conhecem. Ou seja, o que ele disse aqui dos pais, que eles conhecem a Deus, no verso 13, ele atribui também aos filhinhos no verso 14, e isso nos leva a uma conclusão, de que João, mesmo que ele tenha se destinado a grupos diferentes nessa caminhada cristã, as diferenças que existem entre irmãos, elas são circunstanciais. Elas não devem fazer separação entre os próprios crentes. Elas não são classes de crenças diferentes. Você está começando, então você é um grupo, eu já estou aqui mais ou menos, eu sou outro grupo. Não, é circunstancial essas características. Elas não têm que fazer separação entre os crentes, não são classes de crentes. Não é, por exemplo, o status de cartão de crédito. O crente standard que está começando, o crente gold, o crente platinum e o crente black. Não é isso que ele está trazendo aqui. Isso não deve fazer separação, não deve trazer orgulho e nem separação na igreja. Não devemos excluir quem está no início, nem quem está no meio, nem quem está mais tempo nessa caminhada. Não há distinção. E sabe por quê? Porque em algum momento da vida cristã, nós vamos estar na posição de filhos. Ou seja, em algum momento, mesmo você estando nos jovens ou nos adultos, pode ser que talvez você haja e reaja como filhos, como alguém que precisa crescer, como alguém que precisa ter maturidade em determinada situação, em determinado assunto. Então nós vamos estar muitas vezes na posição de filhinhos, ou talvez na posição de jovens, ou talvez estando na posição de pais. Durante alguma situação, nós reagimos e agimos como filhinhos, ou talvez como jovens. Em algum momento da nossa vida espiritual, vai haver situações e momentos que precisamos crescer muito como filhinhos, ou talvez haver situações e momentos em que aquilo que a gente já cresceu e aprendeu nos ajuda e já é o suficiente para que a gente possa se dedicar a outra área. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, pode ser que nós estejamos na fase dos filhinhos, dos jovens ou dos adultos. Ou seja, todos nós precisamos caminhar em todos os níveis espirituais de maturidade que nós vimos hoje. Somos filhos, ao mesmo tempo somos jovens, ao mesmo tempo podemos ser adultos. E nós todos aqui se encaixamos nessa verdade. Quantas situações durante a nossa vida que talvez não devíamos ter uma reação como jovem ou adulto a gente tem como criança, ou quem está começando, ou talvez nós como jovens, já tendo alguns conceitos formados, nós temos situações que a gente age como adulto, com uma maturidade, com uma experiência, e a gente vai circulando por todas essas fases. Isso é de nós, e nós por isso devemos procurar e buscar a santidade, buscar o crescimento. Mas não há distinção, porque todos nós em algum momento estaremos em algum desses níveis, mesmo sendo com muito tempo, com meio tempo ou com pouco tempo. Todos esses encorajamentos de João oferecem aos seus leitores o motivo do porquê ele escreveu o que escreveu até aqui. Ele escreveu que nós devemos andar na luz e amar o próximo, porque nós somos perdoados, porque nós conhecemos a Deus e porque nós somos vitoriosos. Por isso que ele pede, que ele está pedindo até o momento. Contra o mal, nós somos vitoriosos. Contra o mundo, nós conhecemos a Deus e nós somos perdoados por Jesus nessa luta. Por isso que ele chama a nossa atenção no porquê dessas orientações. Andem na luz, amem uns aos outros como Deus nos ama, e agora nós sabemos o porquê que ele nos pede, qual que é o motivo pela qual ele escreve.
E todas essas razões que nós vemos, elas estão ligadas diretamente à nossa identidade em Cristo. Quando nós esquecemos da nossa identidade, nós não vivemos nada do que nós vimos. Nossa identidade em Cristo, nós somos perdoados, nós conhecemos e nós agora podemos ter um relacionamento com Deus e somos vitoriosos através do amor que nos amou. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse tempo aqui. O Senhor possa, Pai, nos ajudar, Deus, nessas fases da vida cristã que todos nós temos, independente de um ano de igreja, 5, 10, 15, 30, 40. Mas sabemos, Pai, que se nós não de fato amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, que nós não andarmos na luz como o Senhor nos ensina, tempo de igreja, tempo de cristão não vai fazer a mínima diferença. Também se nós não vivermos como o Senhor quer de nós, em amor, em obediência, em ajudar um ao outro nesse crescimento, também tempo de igreja não faz diferença nenhuma. Que nós possamos, Deus, usar todas as armas que o Senhor nos deu para podermos sempre lembrar das verdades da vida cristã, das verdades básicas, elementares, e pela Tua graça ir além também desses conhecimentos básicos. Também te agradecemos pelo Teu perdão, te agradecemos porque nós podemos te conhecer e que de fato nós possamos conhecer realmente o Senhor, como nós vimos aqui, um relacionamento de amor, de intimidade, de amizade, e não somente obter informação, ter conhecimento de alguém que não faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Que o Senhor cuide de nós como igreja, que possamos, Deus, viver essas verdades, que o Senhor nos dê graça, nos dê ânimo, coragem para vivermos essas verdades vistas aqui. Sabemos que é difícil, mas como vimos, não é impossível, porque o Senhor fez morada em nós e habita em nós através de Jesus Cristo e do Teu Espírito Santo. Em Cristo Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.